Você está alicerçado? Alicerce. Você já viu alguma construção sendo montada, feita assim em algum lugar? E um dia eu estava andando por uma cidade que estava em construção, conhecida como Águas Claras, e aí eu andando e eu vi, cara, a galera fazendo, montando ali aquela estrutura daquele prédio. E tinha um grande vão, né, um grande buraco assim, e aí tinha um maquinário desses que eles fazem essas obras, e o cara perfurava. Ele perfurava, e eu parei pra ficar olhando. Eu falei assim, caraca, que parada muito doida, né? Fiquei olhando. Aí eu olhei mais um pouquinho, aí fui embora. Aí quando eu voltei pelo mesmo lugar que eu tinha que pegar o metrô, eu vi que o cara continuava ali furando. Aí depois eu fui olhar, e depois uma época eu passei, e aí eles estavam lançando os fundamentos daquela obra. E aí passou um tempo, depois de alguns anos e tal, eu passei lá e tinha um grande prédio construído, bonitão. Eu comecei a parar pra pensar, tipo, cara, como nós precisamos de alicerce, como nós precisamos de base, como nós precisamos de fundamentos. Êxodo capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou em alta voz, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos sacerdotes, levitas e cabeças de família já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Velho, eu tava lendo essa passagem, eu me lembrei totalmente dessa construção desse prédio. Eu fiquei assim, meu Deus, como isso é tão real? A Bíblia vai dizer que existia uma segunda casa sendo construída. E essa segunda casa não era igual à primeira. O povo ali naquela época estava cativo, tinha acabado de voltar do cativeiro, e vai dizer a Bíblia que havia se lançado alicerces, havia se lançado um fundamento. Beleza? Ótimo, Elton. Entendi. Foi lançado sem um alicerce, fundamento para você construir alguma coisa. Só que aí existia uma galera velha, os mais velhos, que viram a primeira casa, quando foi destruída, ser construída. E aí eles viram também quando foi lançado os alicerces daquela primeira casa. E quando eles viram que não havia semelhança com a primeira, eles começaram a chorar. O grito de um lado, que era de choro, ou um grito de outro, que era de alegria, começou a se embananar, eles tudo ficaram misturado. E aí ninguém entendia se estava chorando, se estava sorrindo. Ouvi de longe os gritos de júbilo. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas almejam o topo. As pessoas almejam chegar lá em cima. Vamos pegar um exemplo aqui, o Monte Everest. Que todo grande escalador quer chegar lá no topo do Monte Everest. E eles querem chegar, aquela coisa toda. Só que antes de eles chegarem lá no topo, tem que haver uma preparação gigantesca. Tem que haver uma preparação enorme. Tem que haver um treinamento, tem que haver uma dedicação de tempo, tem que haver um estudo. E antes de eles chegarem lá no topo, existe uma base que eles primeiro têm que passar. Eles têm que começar pelo pé do monte, para depois chegar ao topo do monte. Não existe topo do monte se antes aquela montanha não tivesse base. Eu aprendo muito isso com essa passagem de Êxodo. Por quê? Porque a velha geração estava chorando, vendo que aquilo que estava sendo construído não era igual àquilo que eles haviam construído. E acontece muito hoje no nosso tempo, da galera mais velha olhar pra gente e falar assim, poxa, nada que eles estão fazendo hoje parece com aquilo que nós fizemos um dia. E muitas vezes, por nossa parte como novos, uma desvalorização daquilo que já foi construído pelos mais antigos. Pelos mais novos, uma desqualificação daquilo que a galera que fez lá no passado algo para Deus, e a gente não dá moral para eles. E na verdade, Esdras está nos ensinando o seguinte, que nós temos que olhar para aquilo que foi feito no passado, para nós construirmos o futuro. Especificamente em Mateus 7, onde ele vai terminar o Sermão da Montanha, ele vai dizer que existia um homem prudente e um homem imprudente. Que o homem prudente ele lançou o seu fundamento sobre a rocha. Ele lançou o seu fundamento sobre algo firme, sobre algo sólido. E esse algo firme, esse algo sólido, trouxe para ele uma sustentação que quando veio a tempestade, quando veio o vento forte, quando veio toda a dificuldade, a casa dele continuou
firme, em pé. Esse texto de Esdras se assemelha muito ao que Jesus disse. Nós temos que começar a refletir aonde nós estamos lançando os nossos alicerces, os nossos fundamentos. Porque existe uma velha geração que já lançou um alicerce, que já construiu algo, e nós não podemos desconstruir aquilo que eles construíram. Sim, Ageu vai profetizar no capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Mas tudo aquilo que seria maior era só porque os mais velhos já haviam feito algo antes diante de Deus. Aquilo que foi lançado antes não poderia ser esquecido. A reflexão para você hoje é: como você tem construído as suas bases hoje? Você quer ter só o topo ou você quer construir a base? Você quer construir os alicerces? Base não se constrói de uma hora para outra. Para você construir algo grande, você precisa ter uma base muito sólida. E base fala de caráter, base fala de autodisciplina, base fala de inteligência emocional. Para você chegar ao topo, você precisa primeiro de base. Chegar ao topo é muito fácil. Porém, é muito fácil você também cair do topo. Para que você continue lá, firme, forte, você precisa ter uma base sólida, uma base construída. Esse texto vai dizer que o povo louvava, que o povo adorava a Deus por aquilo que estava acontecendo hoje. E ele se esqueceu daquilo que tinha acontecido no passado. Sabe? As experiências do passado, elas vão te lançar para o futuro. Elas vão fazer com que você seja algo diferente aqui no presente, mas elas vão te lançar para o futuro. Aprenda com os erros dos mais velhos. Aprenda com os acertos dos mais velhos. Tenha paciência de sentar com o cabelo branco e conversar com ele e falar assim: cara, me ensina o caminho que você trilhou. Eu preciso entender quais foram os alicerces que você lançou para conseguir construir aquilo que eu estou fazendo hoje. Queremos fazer algo para Deus, queremos realizar algo para Deus, queremos viver nessa vida de Deus e mergulhar em Deus, mas nós não queremos trilhar o caminho que a galera do passado trilhou. História que vai dizer o seguinte, que existia um jovem, e esse jovem ele estava no seminário e aí combinou com os amigos, falou assim: cara, vamos fazer uma viagem missionária, vamos conhecer o museu de John Wesley. Eu queria muito conhecer o museu de John Wesley. Aí juntou eles, os alunos do seminário, junto com o professor, e fizeram uma viagem e foram conhecer o museu de John Wesley. Chegaram lá no museu, e aí o museu é na casa de John Wesley. Conheceram lá a cozinha de John Wesley, conheceram a sala de John Wesley, conheceram a biblioteca de John Wesley, e aí chegaram no lugar onde todo mundo queria, que era no quarto de John Wesley. Lá no museu de John Wesley, na casa de John Wesley, tem algumas marcas lá no seu quarto. O assoalho lá, o chão da casa, ele é de madeira, e existiam algumas marcas de joelho naquele lugar. E aí o professor que conhecia o lugar, o guia, virou assim: aqui é o lugar onde John Wesley orava incansavelmente, ao ponto de o chão da sua casa ficar com marcas do seu joelho de tanto que ele orava aqui nesse lugar. E aí todo mundo foi embora e tal, pô, legal, que viagem maneira e tudo. Aí entraram no ônibus e começaram a fazer chamada: fulano, 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 fulano. E aí, opa, tá faltando um lá, deve ter ficado lá no museu. Voltaram no museu e começaram a olhar. Olharam na cozinha, olharam na biblioteca, olharam na sala. E não encontraram. Quando subiram e foram lá até o quarto. Quando chegaram no quarto, lá estava aquele jovem, nas mesmas marcas de John Wesley, orando, dizendo: Deus, faz outra vez aquilo que o Senhor fez no tempo de John Wesley, faz na minha geração. E aí o professor deixou ele terminar a oração dele e virou para aquele jovem e disse: Billy Graham, vem que nós temos que ir embora, que o ônibus já está saindo. Velho, um jovem que marcou a sua geração, um homem que marcou a sua geração. Hoje Billy Graham está quase com 100 anos de idade, mas ele foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos, depois do apóstolo Paulo. O que ele fez foi revolucionou a sua geração. Entenda que para você revolucionar a sua geração, lembre-se do que Esdras está escrito em Esdras. Lance alicerce, mas lembre-se da antiga geração, daquilo que eles construíram. Você só vai poder construir algo sólido, algo firme, algo poderoso, algo que vai ser grande, algo que vai chegar ao topo do monte, se você construir em algo sólido, se você construir em algo que já existe. Beleza? É isso aí. Deus te abençoe. Até a próxima.